Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui sobre salários atrasados no Colorado, um assunto que veio à tona hoje e eu te trago aquilo que eu consegui apurar. E também a gente fala sobre D'Alessandro, que soltou o verbo contra a imprensa na apresentação de Alan Rodrigues e também falou sobre a situação financeira do clube. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Vamos lá? Gente, deixa eu começar falando primeiro sobre um assunto que tomou conta da internet, tá? De ontem para hoje, na verdade, que, querendo ou não, a gente tem que repercutir aqui até para acabar com qualquer insinuação ou até mesmo trazendo opinião em forma de informação, tá? Ontem surgiu uma situação envolvendo um comunicador gremista, que ele insinuou, tá? Porque ele não fala diretamente sobre o Inter, ele fala sobre um time europeu, e aí a gente sabe que o endereço era para o Inter, tá? Referente à questão de salários atrasados, que os salários atrasados estariam há 2 meses, né? Estariam atrasados salários há 2 meses dentro do clube, né? Ainda citou uma questão de um jogador titular do Inter ter pedido para ficar mais tempo na concentração depois de toda a confusão que deu envolvendo a polêmica do Léo Dias, tá? Mas isso eu não quero tratar. Quero tratar sobre essa situação de salário atrasado, porque não é a primeira vez, lá atrás também, quando o Inter não vivia um bom momento, e faz acho que pelo menos uns 2, 3 anos quase, na situação quando até o Emílio Papaléuzinho era vice de futebol do Inter, e eu questionei ele naquela época perguntando sobre essa situação de salários atrasados, direito de imagem, e lá na época o Papaléuzinho colocou que estava tudo dentro do prazo habitual, e deu a entender que estava tudo em dia, tá? E aí eu postei isso na época, deu toda aquela confusão, foi na época da greve, os jogadores não gostaram da declaração do Emílio Papaléuzinho naquela época, mas eu não tô aqui para falar daquilo, e sim do atual momento, né? Dessa insinuação que, querendo ou não, depois, cara, todo mundo na internet, principalmente lá no Twitter, começou, então tem salário atrasado no Inter, é por isso que os caras não estão correndo, é por isso que os caras jogaram da forma que jogaram contra a equipe do Fluminense. Gente, conversei com um importante dirigente, eu vou preservar aqui a fonte, tá? Mas é um importante dirigente do Inter que me garantiu que tá tudo rigorosamente em dia, tá? Não tem nada atrasado dentro do Inter. Salário tá em dia, o direito de imagem tá em dia, não tem nada atrasado com os caras. Me perguntaram se o bicho do gauchão tava em dia. Cara, não tem nada a declarar sobre isso e nada a pagar sobre essa questão também, tá? Então, não existe. A questão é totalmente no campo. Ele até colocou para mim, cara, o salário dentro do Inter é tratado como algo religioso, tá? Foi isso que me foi passado. Deixa eu até pegar aqui a mensagem que foi hoje de manhã, que foi me colocado exatamente isso, ó. O salário é religioso aqui, não tem nada disso. Ele colocou ainda, não ia me expor dessa maneira se eu não tivesse convicção do que eu estou falando, e aí complementou, muito incomodado com esse assunto falando. Impressionante, quando acontece qualquer insucesso, esse assunto vem à tona, tá? Então, cara, se vocês olharem, se vocês verem alguma situação envolvendo essa informação, não procede, tá? Tá tudo rigorosamente em dia, segundo esse dirigente do Inter, tá? É uma dos principais dirigentes do clube, então eu confio nisso e confio que realmente não é nada, né, referente a salário, realmente é o campo, né? É o time do Roger que não está dando resposta, é as peças que ele tem em mãos que não estão dando respostas, a culpa é da direção, daqui a pouco sim, que não entregou para ele material humano suficiente para passar de Fluminense, para quem sabe passar do Flamengo, mas é isso, tá? É importante a gente destacar aqui nesse vídeo essa situação, porque senão uma mentira muitas vezes contada, ela se torna verdade, principalmente quando é insinuado dessa maneira, e o momento também pede para que a gente não deixe esse tipo de coisa continuar para tumultuar o ambiente, tá? Falando sobre a coletiva do D'Alessandro, eu acho que amanhã eu faço um vídeo sobre o Alan Rodrigues, aquilo que o Alan Rodrigues falou, e eu destaco aqui a coletiva de apresentação dele, tá, gente? Mas eu preciso falar sobre o D'Alessandro, diretor esportivo do Inter, e que, pô, é ídolo, nesses dias estava completando 17, foi no jogo contra o Fluminense, se não me engano, agora é quarta-feira, 17 anos de Inter, o D'Alessandro, da estreia dele, no dia que ele foi contratado. Então, assim, não tem que falar do D'Alessandro jogador,
craque da bola, camisa 10, ídolo, né? Pô, eu tenho 26 anos, então o D'Alessandro, eu pego toda a fase da D'Alessandro, de 2008 para frente, eu tinha 9 anos de idade, vi tudo aquilo e me enchi os olhos e era a principal referência de futebol que eu tinha referente ao Inter naquele momento. E só que, cara, como diretor esportivo, o D'Alessandro tá pesando a mão. E de novo o D'Alessandro, num momento que era para ser do Alan Rodrigues, tá? Era a apresentação do Alan Rodrigues, um jogador que o Inter fez tudo para trazer ele e tá tudo certo. O Inter moveu o mundo para trazer o Alan Rodrigues, né? Um valor de 4 a 5 milhões de dólares que o Inter desembolsou junto ao Argentino Júnior por 80% desse jogador, uma negociação que se arrastou. Eles estavam falando na coletiva, o José Olavo Bisol abriu, cara, a gente tratava com o Alan Rodrigues antes do Super Mundial. Antes de começar o Super Mundial, a gente já estava falando com o Argentino Júnior sobre essa situação do Alan. Só que, ao invés de exaltar isso, o D'Alessandro quis atacar a imprensa. E aí abre aspas para o Dali, tá? Tenho falado pouco, alguns falam que eu tô sumido. Quem quiser me procurar, estou sempre no CT bem cedinho. Como se a gente pudesse entrar no CT, né? Como se a gente pudesse ter acesso ao CT Parque Gigante. Enfim, eu entendo que muitas mensagens têm endereço a mim. Podem continuar falando que eu vou trabalhar tentando o melhor para o clube. A gente reconhece o nosso rendimento, mas a torcida que não se contamine e fique com a gente. Cobre o necessário, mas fique com a gente. Fecha aspas para o D'Alessandro. Primeiro, tá? Que como eu falei, a gente não tem acesso ao CT, então a gente não faz ideia de quando ou não o D'Alessandro tá lá, tá? Segundo, ele ficou muito incomodado com a informação de que em caso de demissão, em caso de eliminação na Copa do Brasil, na quarta que vem, ele e o Roger podem ser demitidos, tá? Que eles sejam demitidos depois da eliminação, porque essa informação veio lá da Argentina, não é nem daqui. A gente não tinha essa informação e a gente nega essa informação porque a gente conversa com pessoas do Inter e falam, cara, não existe essa possibilidade. A gente está fechado com o Roger, a gente acredita que tem o outro mata-mata contra o Flamengo depois na sequência, então a gente não pode, do nada, pegar e demitir o Roger, demitir o D'Alessandro, achar que é solução trazer Vojvoda, é solução trazer um outro executivo, que é o outro diretor esportivo, que o Inter nem traria daí se demitisse o D'Alessandro agora. Então, essa informação não veio daqui, mas incomodou bastante o D'Alessandro e ele acabou, então, desabafando na coletiva sobre essa situação, tá? Depois ele fala sobre os dois pontos, que é sobre a questão econômica, que ele fala que não tem como combater financeiramente com os principais clubes, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. São clubes que estão em outro patamar, né? O Inter não consegue competir, por exemplo, também com o Bahia, né? Que é SAF do Grupo City e tal. O Inter não consegue competir com esse tipo de clube. Mas ele exaltou que o Inter disputou, por exemplo, o Alan Rodrigues com o Boca e o Inter conseguiu a contratação do Alan Rodrigues, conseguiu mostrar um projeto que animasse o jogador e ele viesse aqui para o Beira-Rio, tá? Mas também falou sobre a questão de não conseguir trazer, por exemplo, um craque para a camisa 5, porque o Inter perdeu um craque, que era o Fernando, e o Inter não conseguiu repor a altura do Fernando. Por exemplo, o Inter perdeu o Fernando e trouxe o Richard. O Richard foi a reposição do Fernando, tá claro isso. Com aquilo que o Dali hoje trouxe na coletiva, ficou muito claro que o Richard, numericamente, pelo menos, ele é a solução de momento que o Inter tem para a camisa 5. O Inter não conseguiu trazer um cara à altura do Fernando, e aí viu uma oportunidade de mercado no Richard, que estava lá no Alanya Aspor, e trouxe pro Beira-Rio, tá? Mas, assim, sendo bem sincero, acho que o D'Alessandro pesou a mão. Hoje era o dia do Alan Rodrigues, novo camisa 14 do Inter, como eu falei, a contratação da janela, e aí o assunto ficou todo nichado em cima do D'Alessandro. Depois ele tenta, mas o protagonista, não tô aqui para abrir essa gaveta, mas o protagonista tá aqui, vocês podem entrevistar ele. Um clima totalmente horrível para a entrevista coletiva do Alan Rodrigues, depois de tudo que o Dali acabou explanando sobre questão financeira, sobre daqui a pouco expondo essa situação de Fernando não trazer um craque, mas trazer uma outra alternativa, que daí foi o Richard, e aí tentou remendar com a situação do Alan Rodrigues. Cara, um desastre, tá? Um desastre. Acho que poderia ter falado do D'Alessandro, mas não era o momento. O momento ali era a coletiva do Alan Rodrigues. Então, o D'Alessandro, como eu falei aqui, como jogador, é ídolo, né? 17 anos de clube, não tenho o que falar dele. Mas como diretor esportivo, ele está pesando a mão e hoje foi mais um pontinho que a gente coloca em negativo nessa passagem do D'Alessandro, nessa função do Inter, tá? Mas eu quero saber a tua opinião, o que tu tá achando do trabalho do D'Alessandro?
deixa aqui nos comentários, também fala sobre essa situação envolvendo salários atrasados. Eu estou fazendo aqui um vídeo exatamente para tentar, cara, deixar o ambiente mais tranquilo, para aquele torcedor que daqui a pouco coloca tudo isso na questão financeira, questão de salário, tenta especular, enfim, esse vídeo aqui é realmente para tentar, vamos concentrar que o negócio é no campo. O problema do Inter tá no campo, tá na tática do Roger, tá no anímico dos jogadores, tá em qualquer outra situação, menos nas questões financeiras, tá certo? Like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante. Beijo para todo mundo, eu volto amanhã, falou, até mais, tchau!